Olá, meus amados, graça e paz. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Louvado e engrandecido seja aquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. E até aqui nos ajudou o Senhor. Vou trazer uma palavra para a edificação da sua fé no nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus amados. A palavra de hoje está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 11. Nós vamos falar da ressurreição do filho da viúva de Naim. Amém? Na medida que eu vou lendo, eu vou explicando a passagem. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Um dia antes de Jesus estar aqui nessa cidade, que não é na verdade uma cidade, é uma vila chamada Naim, ele tinha curado o servo do centurião. Vocês lembram que ele tinha curado? Houve um milagre ali à distância, ele não foi até a casa do servo que estava doente, estava à beira da morte, ele fez uma cura à distância, ele falou: pode voltar, avisa lá o seu centurião que o servo dele está curado. E ele curou esse servo à distância. Agora a gente vê a sequência de acontecimentos. Um dia antes, Jesus cura o servo do centurião, que estava à beira da morte. E um dia depois, ele ressuscita o morto da viúva de Naim. Vê aí a sequência, né? O poder de Jesus aí na terra, né? Como estava agindo Deus verdadeiro na terra, né? E Naim a gente fala que é cidade, mas é uma vila. Ela fica a mais ou menos 40 quilômetros de Nazaré e a 14 quilômetros de Nazaré e mais ou menos 14 quilômetros da cidade onde ele estava antes, que era Cafarnaum. Então dava um dia mais ou menos de distância. Então praticamente ele fez esse milagre lá em Cafarnaum e depois se dirigiu a essa cidade de Naim. Deus tem os propósitos, Jesus tem os propósitos dele, né? Então, e essa cidade ela fica entre o Monte Tabor e o Monte Gilgal, tá? É uma cidade bem pequenininha, cravada ali. E iam com eles os seus discípulos e numerosa multidão, porque Jesus já tinha uma multidão que seguia, que estava já acompanhando seus milagres, estavam já vendo o que Jesus estava fazendo, e por incrível que pareça, muitos que estavam acompanhando nessa multidão, na hora de falar liberta Barrabás ou Jesus, eles preferiam libertar Barrabás. Olha, você vê que coisa, né? Essa multidão toda viu os milagres e na hora do vamos ver, tudo bem que isso ia acontecer, né? Mas eles preferiam libertar Barrabás, muitos que estavam aqui. Como se aproximava da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Essa mulher já era uma mulher sofrida, porque ela já tinha perdido o marido dela. Ela era uma viúva. E a viúva naquela época, e mesmo dentro da religião judaica, embora já existia toda a vida, né? Houve o dízimo das viúvas, para causa das viúvas, dos doentes. Mas nessa época aqui, muitas coisas já eram negligenciadas. É tanto que quando houve o cristianismo, que é levantado, não foi Paulo não, mas que é levantado Estevão para ser diácono da igreja, que foi a primeira instituição do diaconato, começou com Estevão, que foi apredejado depois, ele foi levantado justamente para ver as causas das viúvas que estavam sendo negligenciadas. Então, aqui já não era diferente. Então, ser viúva aqui nessa época já era uma dificuldade muito grande. A gente não sabe, a Bíblia não relata quem são essas duas personagens, a viúva e o filho. Quantos anos ela tinha, a gente não sabe. Qual o nome dela, a gente também não sabe. Quantos anos tinha o filho, não sabemos. Como chamava o filho, também não sabemos. A Bíblia não relata isso, o que não dificulta em nada a passagem. O que a Bíblia quer passar aqui, ela passa tranquilamente, independente do nome da viúva, da idade dela. Porque uma viúva naquela época sofria e ela estava enterrando o único filho que ela tinha, o primogênito, o filho que seria o filho mais velho, se ela tivesse outros, mas ela estava entregando o último filho. Ela estava enterrando ali praticamente todos os seus sonhos, porque tudo ela esperava naquele filho, porque na tradição judaica,
o filho mais velho era o filho que ia cuidar dos pais. A tradição judaica, os judeus têm muitas tradições. A gente tem que entender que aqui, a Bíblia que eles liam era a Bíblia do Antigo Testamento. Amém? A gente não tinha aí os evangelhos, não tinha os Atos, as cartas paulinas, não tinha nada disso. Então, a Bíblia que eles liam era a Bíblia do Antigo Testamento. E eles tinham essas tradições que eram muito, muito grandes e eles seguiam mesmo, né, na vida deles. E uma das tradições era que o filho mais velho cuidasse dos pais na velhice. E vamos pensar numa família que tem aí 3, 4, 5, 6, 7 filhos, era comum ter, porque eles tinham muitos filhos justamente para ajudar financeiramente a família, para crescer, trabalhar e ajudar. Então essa mulher só tinha um. Ela só tinha um e Deus permitiu que esse filho morresse. É lógico que a permissão de Deus para que esse filho morresse era justamente essa passagem aqui. Era para mostrar a glória e o poder de Deus na terra, porque Jesus estava aqui representando Deus na terra. Então, além de viúva, ela estava enterrando a pessoa que ia cuidar dela na velhice. Então, era assim, ela estava enterrando os sonhos dela. E eu quero dizer para vocês quantas pessoas, né, acabam enterrando os sonhos antes do tempo, hein? Quantas pessoas. E tem uma tradição também, e eu até deixei marcado aqui, eu achei interessante passar para vocês, porque para você ver como é que essa coisa é séria, né? Com a questão do filho primogênito, né? Eles tinham seus privilégios também, só que eles ficavam na responsabilidade de enterrar os pais. Era a obrigação deles ficar com os pais na velhice e ficar com os pais até enterrar, era obrigação deles. E você vê que mesmo naquela época era quase inadmissível, né, um pai enterrar um filho. Era como se fosse foge à lei das regras, né? E até hoje a gente acha, o que é uma besteira assim completa, né? Porque a gente cansa de ver pai enterrando filho. Mas nessa época você perdeu o seu filho único, era algo assim, tipo, acabou, né? Não tem mais nada para mim, né? Tudo que eu tinha, tudo que eu planejava, toda a minha projeção, tudo que eu pensava, todos os meus sonhos estava nele. E a questão genealógica também, né, ia parar. Ela enterrou o filho dele, não ia ter continuidade, né, na genealogia, né, dela, né, do marido dela, tudo encerrava ali. Tem uma passagem em Lucas 9, o versículo que é longe, o versículo 57. Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Então, aqui está escrito bem assim, olha como é que é a tradição. Indo ele a caminho fora, além da distância, alguém lhe disse, indo ele caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Isso era uma pessoa falando para ele, um homem falando para ele. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm covis e as aves do céu, ninhos para os filhos do homem. Não tem onde inclinar a cabeça, né? Mas o filho do homem não tem onde inclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos a sepultar seus próprios mortos. Então, essa passagem aqui, você vê que o rapaz fala aqui, olha, ele fala assim, permita-me primeiro sepultar meu pai. Tipo assim, eu quero te seguir, mas deixa eu sepultar meu pai primeiro para depois eu te seguir. Então muitas pessoas falam que Jesus foi muito, né, dá a impressão nessa passagem que aquele homem estava com o pai no caixão, né, na esquife ali, já estava, né, para enterrar o pai. E não é verdade isso. O pai dele estava vivo. A gente não sabia quando o pai dele ia morrer. A questão é que ele era o filho mais velho, era o primogênito, e ele estava na obrigação de enterrar o pai. A gente não sabia quando isso ia acontecer. E o ministério de Jesus Cristo na Terra foi muito rápido, foi 3 anos. E Jesus sabia que ia ser rápido. Então, quer dizer, não foi Jesus perdeu a paciência, ou não foi
poxa, né, custava, né, você esperar, né, só ele enterrar o pai dele, tá ali, enterra o pai, ele já vai te seguir, mas o pai dele não estava nessa condição. O pai estava vivo, a gente não sabia quando o pai ia morrer e Jesus não tinha tempo para esperar isso. Então Jesus fala, deixa que os mortos, enterra os mortos e me siga. Então você vê aí a diferença, né? Às vezes a pessoa entende de um jeito, acha que Jesus foi meio que duro na linha, né? Mas não é isso, né? Não é isso, né? Você tá com um pai vivo, né? A gente nem sabe quando seu pai vai ser enterrado, eu vou ter que esperar você enterrar seu pai. Eu tenho um ministério, né? Eu tenho um ministério que meu pai me deu aqui na terra para seguir e eu preciso cumprir. Então vamos continuar aqui. Eu não sei se eu trouxe minha régua, trouxe, que me ajuda. Saía enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Essa grande multidão da cidade ia com ela, também vou explicar, porque era assim também, é como é a tradição, né? A gente tem que ir parando para explicar, para a gente entender o contexto. Na tradição judaica, quando ia um cortejo fúnebre, primeiro que as cidades tinham portões, porque aqui fala, ó, grande multidão da cidade. Saía o enterro o filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade com ela. Vendo-a o Senhor, compadeceu-se dela e lhe disse, não chores. Então, essa cidade, essa mulher estava saindo para enterrar seu filho, está bem em cima no 12, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía enterro o filho único da viúva. Então, ela estava saindo da porta da cidade de Naim para enterrar o filho. Por quê? E seguia com ela grande multidão. Porque nessa época, que na tradição judaica, se você passasse por um cortejo fúnebre, você tinha que acompanhar aquele cortejo em respeito à pessoa que está enterrando e em respeito à pessoa que morreu. Então, se você encontrasse uma pessoa, um cortejo fúnebre, uma marcha fúnebre, você tinha obrigação de acompanhar o enterro dessa pessoa, se você cruzasse com isso. Entendeu? Aí ela estava saindo com o seu filho às portas da cidade, porque as pessoas que morriam, elas não podiam ser enterradas dentro das cidades. Elas tinham que ser enterradas fora da cidade. Elas tinham que ser enterradas fora. E onde elas eram enterradas, era passado cal para identificar que ali existia uma pessoa morta, para as pessoas não pisarem, não terem contato com aquela pessoa que estava morta ou o lugar onde aquela pessoa estava morta, porque segundo a lei de Moisés, quem tocasse no local, a lei de Moisés tem muita coisa, né? Quem tocasse no local, quem tivesse contato com uma pessoa morta, era considerado impuro. Então eles passavam cal aonde aquela pessoa estava, né, sepultada, para as pessoas saberem que ali existia uma pessoa que estava enterrada. É tanto que Jesus compara os fariseus a sepulcros caiados, que eram sepulcros que estavam com cal, estava muito bonitinho, estava passado cal, branquinho por dentro, por fora, mas por dentro tinha ossos podres, pessoas assim, ossos mortos, secos, havia morte dentro deles. Então Jesus faz essa analogia, vocês são como sepulcros caiados, vocês estão aí dentro, tem coisas mortas, estão apodrecidos, estão morrendo, a beleza só está por fora, porque tem um cal que está aí tampando o que está dentro de vocês. Então era essa a tradição. Eles tinham que sair da cidade e enterrar fora da cidade. Então o cortejo estava saindo da cidade. Agora veja bem, estava tendo ali um cortejo fúnebre de uma senhora, uma mulher, a gente não sabe a idade, né? Enfim, a gente pensa como é viúva, a gente pensa que já tinha uma certa idade. Ela estava saindo para enterrar o seu filho com uma grande multidão. E era uma multidão que estava pranteando, estava triste. E naquela época também existiam carpideiras, que eram as mulheres que eram pagas para chorar em velórios. Tinha os flotistas, então tinha toda uma organização para ter o enterro. E Jesus vem com uma multidão que está cheia de vida, que está vendo milagres, que está vendo prodígios, que acabou de ver um servo de um centurião romano sendo curado. Então você vê a diferença entre o choque dos dois cortejos, né? Um alegria e um outro
tristeza. Então, era assim, deixa eu ler. Eu vou ler porque aí depois fica mais fácil para eu explicando. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse, como eu disse, Lucas fala muito dessa parte humana de Jesus. Ele se compadeceu dela e disse, não chores. Foi uma ordem que ele deu para a viúva, não chores. Deixa eu falar. Primeiro vinha a viúva, a mãe da pessoa que estava sendo enterrada. Era essa a sequência. Primeiro na frente, vamos pensar hoje no enterro. Na frente vinha a mãe. Depois vinha o defunto que ficava dentro da esfinge. Esfinge é um tipo de um caixão aberto que tinha 4 alças. É como se fosse uma alça. Quem estiver no rádio vai ter que entrar no canal para ver. É como se fosse uma alça assim e uma alça assim, e aqui a esfinge. E o caixão era aberto. Por que essas alças? Porque eles carregavam o defunto aqui no ombro. Então essas alças eles colocavam aqui no ombro para carregar o defunto, a pessoa que estava morta. Então era essa que chamava esfinge. Era aberta e o defunto ficava todo enrolado, né? Era comum enrolar, como Lázaro, estava todinho enrolado, né? Num pano, né? Uma mortalha, vamos dizer assim. E aquele defunto não era diferente, estava desse jeito. Então a viúva, a esfinge que era segurada com as 4 pessoas, geralmente 4 pessoas que seguravam, né? Amigos, parentes, enfim, no ombro. E atrás do defunto havia uma multidão que pranteava. Jesus foi direto na viúva, que seria uma coisa que quebraria a regra, porque a viúva estava pranteando, ela tinha todo o direito de estar chorando, ela estava enterrando não só o filho, ela estava enterrando o filho, os sonhos, as expectativas de vida, a velhice dela, quem ia cuidar dela. Ela estava assim, ela ia ficar só, ela ia ficar literalmente só, ela estava enterrando todos os sonhos dela ali, né? Um pai, quando enterra um filho hoje, mesmo quando tenha outros, enterra vários sonhos. Imagina ela que só tinha aquele. Então Jesus vai direto nela. Não chores, ele deu uma ordem, não chores. Imagina aquela multidão ouvindo Jesus falar para aquela mulher, não chores. Deve ter pensado, como assim? Ela está enterrando o filho dela e esse homem está chegando falando para ela parar de chorar. Aí eles ficaram meio assim, né? Puxa, né? Não chores, né? Por que ele está falando isso para ela? E ele fala, não chores. Chegando-se, tocou na esfinge. Olha só, ele tocou também na esfinge, que era outra coisa que ele também não poderia ter feito. Mas ele faz. Jesus veio para quebrar um monte de tradição, tá? Quebrar a religiosidade. Jesus veio para deixar a gente, né? Tirar a gente dessa escravidão. E parando os que os conduziam, as pessoas que estavam conduzindo a esfinge com o defunto, né? Conduziam, disse, jovem, eu te mando, isso Jesus falando, levanta-te. Deu uma ordem, levanta-te. Ele sabia que o homem estava morto. E ele falou, jovem, levanta-te. É uma ordem de Jesus, hein? É uma ordem. Sentou-se o que estava morto e passou a falar. E Jesus o restituiu, ele entregou ela à sua mãe, restituiu a sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor. Eu também teria ficado. Já pensou, gente, ser no velório? A pessoa, um homem chega e fala, levanta, um homem levanta, começa a falar. A pessoa fica, ou sai correndo, né? Bate no desespero, meu Deus, estava morto até agora, de repente, levanta e começa a falar. Imagina o desespero das pessoas. Então eles ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, porque aquilo foi uma maravilha. Ele ressuscitou ali na frente de todo mundo, não foi uma coisa, eu ouvi falar, foi na frente de todo mundo que estava ali, das duas multidões, daqueles que estavam acompanhando a viúva e daqueles que estavam acompanhando ele. Jesus fez um milagre para as duas multidões verem, porque Jesus, quando ele encontrou aquela multidão, quando encontrou aquele povo, aquele cortejo, Jesus tinha que entrar no meio do cortejo e seguir o cortejo.
Vocês lembram que eu falei que quando a gente encontrasse, naquela época, quando você encontrasse um cortejo fúnebre, você tinha que entrar nele e acompanhar até o final? Jesus tinha que entrar com aquela multidão e acompanhar o cortejo daquele homem até o final, era tradição. E ele não fez isso, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. O povo dizendo, grande profeta se levantou entre nós. Aqui é um erro, né? Não da Bíblia, porque o povo disse isso mesmo, mas ele não era só um profeta, né? Ele era Deus na terra, né? Ele era Deus na terra. Entre nós. E Deus visitou o seu povo. Aí ele fala que Deus visitou seu povo, né? Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Então, o que aconteceu aqui? Todos ficaram sabendo ali da Judéia, todas as aldeias que estavam ali próximas, que não eram poucas, eram muitas. Esse milagre de ressurreição foi o primeiro milagre de Jesus. Depois ele ressuscita a filha de Jairo e depois ele ressuscita Lázaro, que às vezes nos evangelhos isso aí muda a sequência. Mas o primeiro milagre de ressurreição foi esse homem, filho da viúva de Naim. Agora eu quero falar para vocês uma mensagem prática para o dia de hoje, né? Para a gente aproveitar essa palavra e trazer para o dia de hoje, né? Quantos sonhos não estão sendo enterrados? Quantas pessoas estão enterrando os seus sonhos? Estão deixando de lado, estão enterrando por motivos de outras pessoas, por influências de outras pessoas. Deus tinha às vezes sonhos grandes para você, para sua família, para os seus filhos, para o seu marido, no seu ministério, na sua vida, e outras pessoas às vezes te influenciaram e te fizeram guardar o sonho lá na gaveta. Quantos dons estão sendo guardados na gaveta? Eu conheço tantas pessoas que estão cheias de dons e guardaram, fecharam, colocaram no caixão, enterraram. Dom de profecia, dom de louvor, dom de tocar, dom da oração, dom de falar, né, em mistério, entregar as coisas assim que Deus está pedindo para falar. Quantas pessoas que têm vários dons de palavra, né? Tem gente que tem um dom para falar, um dom de explicar, que é uma coisa impressionante, fala de um jeito que as pessoas, cai a ficha rapidinho da pessoa, entende? As pessoas estão enterrando esses dons, como essa viúva estava enterrando esse filho dela. Mas a gente tem que ver uma diferença. A viúva, ela não procurou isso. Isso foi algo que Deus permitiu na vida dela, para que Jesus viesse e mostrasse a majestade dele na terra. Agora a gente está vendo pessoas enterrando dons porque querem, porque estão olhando o mundo, porque estão flertando com o mundo, estão olhando o mundo e trazendo o mundo para dentro de si. E o mundo é um sepulcro caiado. O mundo é morte para o crente. O mundo é morte. O mundo é enterro, o mundo é o enterro, é um ofício fúnebre, é uma caminhada fúnebre. Quem está no mundo está nessa caminhada fúnebre aqui, que essas pessoas estavam acompanhando a viúva. Então, meus amados, não enterre seus dons, não enterre seus sonhos. Deus tem muito para vocês, Deus tem muito na vida daqueles que creem nele. Não enterrem seus dons, porque o reino precisa de você atuando. Mães, pais, não deixem de orar pelos seus filhos, não deixem de orar pelos seus casamentos. Eu sei que a luta é difícil, eu estou falando com pessoas, eu sei que eu estou falando com pessoas. Eu sei que a luta é difícil, eu também já enfrentei muita dificuldade e enfrento. Nunca deixe de orar, não perca a esperança. Eu acredito que a gente morre quando a gente para de sonhar. Então, não enterrem seus sonhos e não deixem ninguém estragar e enterrar os seus sonhos. Pessoas que vêm, esquece disso, isso não tem mais jeito. Isso não tem mais jeito para o homem. Para Deus é completamente diferente. Para aquela multidão que acompanhava a mulher, eles iam enterrar o filho, pronto, e acabou. Eles iam chorar com a viúva 2, 3 dias, depois cada um ia levar a vida deles e acabou. Mas Deus
tem vida para você. Enquanto os outros falam, esquece, deixa isso para lá, não ouça isso. Que isso seja uma coisa, não, eu não vou deixar para lá, eu vou continuar orando, eu vou pedir, Deus vai ouvir minha oração, só que tudo é no tempo dele, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que pedir que vocês continuem pedindo, orando pelos seus ministérios, pela igreja, pelos seus filhos, pelos seus casamentos, filhos que estão nas drogas, filhos que não querem estudar. Às vezes o problema da casa é o filho que não quer estudar. Orem por isso, orem para Deus dar entendimento, da sabedoria, que eles vão crescer e eles vão precisar, vai fazer falta de estudo. Orem, não deixe as pessoas enterrarem os seus sonhos. E o mais triste é quando a pessoa mesmo enterra o sonho dela, ela mesma desiste e nem a misericórdia. Não façam isso. Deus tem muito para a sua vida. Não pare no meio do caminho. Não desista. Continue. Amém, meus amados? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. E eu vou falar uma coisa assim, por finalzinho, né? Jesus é dono das surpresas. Jesus surpreende a gente quando a gente menos espera. Essa viúva estava enterrando o filho dela, estava assim, acabou. E Jesus faz um milagre na hora que ela menos esperava, né? Não tinha ali razão mais nenhuma para ela acreditar em nada. E Jesus vai lá e ressuscita o sonho dela. Jesus é mestre em ressuscitar os sonhos. Então, não enterre. Ela não chegou a enterrar, vocês viram? Não enterre. Jesus pode te surpreender hoje mesmo. Ele pode trazer uma surpresa na sua vida. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.